Alguns anos atrás, eu imagino, eu queria ter confirmado essa datação com a Fernanda antes do culto, eu acabei me esquecendo. Mas há alguns anos atrás, eu imagino que há uns 10 anos atrás, o Mateus era bem pequeno, e aconteceu um episódio que nós ficamos sabendo e que deixou a gente um pouco perplexo, preocupado, com raiva e feliz. Tudo ao mesmo tempo. Estávamos trabalhando, a Fernanda trabalhando em Alfenas, nessa época eu trabalhava lá na Divisa Nova, no Banco do Brasil, e a Marilda, que os irmãos conhecem, cuidava do Mateus para nós. Durante muitos anos foi assim. Marilda abençoou a nossa casa, cuidando do nosso primogênito. E aconteceu que num determinado momento, Marilda estava com o Mateus, e ela ficava com o Mateus dentro de casa, cuidando dele o dia todo. Ela resolveu procurar, cadê o Mateus? E chama, Mateus, nada. Mateus, nada. TT, é assim que os mais chegados chamam o Mateus até hoje. TT, nada de Mateus. E ela então começou a procurar na sala, tinha um quartinho de brinquedos, foi lá, revirou os brinquedos, nada do Mateus. Banheiro, nosso quarto, na cozinha, ao redor da casa, e cada momento ela gritava mais alto pelo Mateus, e a essa altura, segundo ela, o desespero já começou a bater no coração. Puxa vida, o portão estava fechado. Como é que um menino de 2 ou 3 anos consegue sair de casa? Entraram aqui e roubaram esse menino. E agora? Como é que eu dou a notícia para os pais? A essa altura, eu ia para o Banco do Brasil e eu chegava na agência lá em Divisa Nova escoltado pela polícia. Tinha alerta de sequestro e assalto, e a gente estava vivendo esse contexto. E a Marilda chamava pelo Mateus, e o Mateus não respondia. O silêncio do Mateus trouxe profunda angústia para ela. Foi até então que, desolada, depois de algum tempo, ela sentou no sofá da sala, em prantos, buscando de Deus orientação de como ela falaria com a Fernanda. A Fernanda ficou desesperada, sabendo que tinha dado tudo certo muito tempo depois. E agora, como é que eu vou dizer para a Fernanda que Mateus sumiu? Até que ela resolveu encostar um pouco mais. A criança já nasce com um veneninho no coração, né? Ele estava o tempo todo escondido atrás das almofadas do sofá. Ele ouviu todas as vezes que a Marilda clamou. Todas as vezes que a Marilda chamou por ele. E ele se manteve quietinho, embaixo das almofadas. Até que depois do pranto, do choro, do desespero da Marilda, ela encostou nele e ele deu uma gemidinha, um pequeno sorriso. E foi então que ela viu que ele estava ali o tempo todo. Foi uma mistura de raiva, uma mistura de alegria, de euforia, de gratidão. E aquele que estava perdido foi encontrado. Irmãos, por que eu estou contando essa história familiar? Porque hoje eu gostaria de falar a respeito de chamado. É impressionante como nós temos uma tendência de ficarmos irritados quando nós chamamos por alguém e esse alguém não nos responde. Quem tem filho adolescente sabe como é que funciona. Eu acho que o Mateus aprendeu quando era novo e ainda continua. Está lá jogando videogame, você fica, Mateus. Nada. Mateus, Azaf, e nada. Nós tendemos a ficar irritados quando chamamos por alguém e esse alguém, ouvindo, não nos responde. E se responde de uma maneira que nós não gostaríamos, ficamos chateados, entristecidos. Hoje eu gostaria de falar de chamado. Hoje eu queria falar a respeito do chamado da cruz. Desse chamado que nós ouvimos da parte de Deus, que sai da cruz do Calvário, vem aos nossos ouvidos e precisa descer ao nosso coração. Diante de um chamado, nós temos basicamente 2 alternativas. Ou nós ouvimos e assentimos positivamente, ou nós desprezamos o chamado e assumimos as consequências disso. Eu quero chamar a sua atenção para esse chamado que a palavra de Deus nos faz por meio desse texto, com o relato dos últimos momentos da vida de Jesus.
E perceber como relatos como esse são um grito de Deus chamando o seu povo para o arrependimento, para que possamos ouvir o chamado de Deus como um pai que chama o seu filho, que o nosso coração se quebrante diante do chamado da cruz. Meus irmãos, o nosso texto relata um dia, mas não um dia comum. Jesus havia sido traído, e quem está acompanhando a nossa série de exposições na escola dominical está bem inteirado daquilo que nós estamos tratando. Nós estamos estudando justamente este momento, mas no Evangelho de Marcos. Então Jesus está vivendo os últimos momentos da sua vida, e ele está agora pendurado na cruz do Calvário, depois de ter sido traído, preso, envergonhado, abandonado, humilhado. Jesus entrega o seu espírito nas mãos do Senhor. Os discípulos mais próximos de Jesus não conseguiram assimilar tudo aquilo que estava acontecendo. Eles não conseguiram entender como o sonho de libertação de Israel, que eles estavam cultivando no coração, parecia se desfazer. Ao ver Jesus pendurado na cruz do Calvário, parecia que a esperança estava morrendo com o Mestre. Era um ambiente de muita tristeza. Mas naquele silêncio, naquele dia fatídico, aquela cruz estava gritando, anunciando a salvação. Enquanto Jesus sofria e agoniava, os seus discípulos e seguidores apenas acompanhavam, atônitos a tudo aquilo que estava acontecendo, sem saber como seria de agora em diante. Meus irmãos, os discípulos estavam vendo o seu mestre morrendo em dores, pendurado na cruz do Calvário. E é muito interessante porque há pouquíssimo tempo atrás, tanto Pedro quanto os demais discípulos haviam prometido a Jesus que eles estariam com ele para o que fosse. Pedro havia dito: Senhor, se os meus companheiros se escandalizarem daquilo que vai acontecer, eu nunca me escandalizarei. Agora eles estão vivendo um momento que Jesus havia pré-anunciado. Pedro, você não apenas vai se escandalizar, mas você me negará ainda esta noite. Eles haviam dito: nós estaremos com o Senhor para viver e para morrer se for necessário. Agora, eles estão acompanhando de longe tudo aquilo que está acontecendo. Pedro acompanha perplexo, entristecido por não ter sido capaz de cumprir com a promessa que ele havia feito a Jesus. O texto nos diz que por volta do meio-dia, o dia se tornou em trevas, o dia se transformou como noite, o cosmos foi abalado, houve um reflexo daquilo que estava acontecendo na casa de Deus. O texto faz questão de mencionar que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Algo de diferente estava acontecendo. Não era apenas um espetáculo de horror, de crucificação, algo que os romanos estavam muito acostumados. Havia algo de diferente naquela cruz. Havia algo de religioso, de espiritual acontecendo naquele sofrimento. E o véu do templo se rasga de alto a baixo. O véu interior do templo, como ele era chamado, ele fazia a separação de dois ambientes do templo: o lugar santo e o santíssimo lugar, o santo dos santos, onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar, onde ficava a arca da aliança, onde era simbolizado a presença de Deus, a manifestação real de Deus no meio do seu povo. Apenas o maior de todos os religiosos poderia entrar uma vez por ano naquele lugar. E quando Jesus está pendurado naquela cruz, o véu que fazia a separação do lugar santo, onde o povo poderia ficar, homens pelo menos, e o santo dos santos, é rasgado de alto a baixo. Naquele momento, a morte de Jesus
significou o fim da separação daqueles que creem à presença de Deus. Agora o povo está de novo unido à presença de Deus. Por causa de Cristo, o caminho foi novamente aberto. O santíssimo lugar, a presença manifesta de Deus, é possível a todos aqueles que creem. Não seria mais necessário a mediação sacerdotal. Não seria mais necessário o sacrifício de animais, de cordeiros, de bodes. Porque, entre outras coisas, o autor de Hebreus vai dizer: é impossível que o sangue destes animais tenha poder de remir pecados. Mas agora este sacrifício não apenas pode, como foi eficaz para remir os pecados de muitos, como nós lemos por ocasião da liturgia em Isaías 53. É muito interessante, meus irmãos, como agora a presença de Deus está acessível a todas as pessoas. Na sequência, Lucas faz questão de registrar as últimas palavras do servo sofredor. Meus irmãos, Jesus é o nosso paradigma. Jesus é o nosso exemplo maior. Nós devemos olhar para a vida, o testemunho e as palavras de Jesus e aprender com todas elas. As últimas palavras do Deus homem encarnado na cruz do Calvário foi uma oração. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A obra estava consumada. As palavras de Jesus mudaram a realidade. As atitudes de Jesus mudou o destino da humanidade. A humanidade nunca mais seria a mesma depois destas palavras de Jesus. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho, as boas novas, é essencialmente entrega. Jesus está se entregando para a salvação de todos aqueles que creem. Embora Jesus tivesse sido traído por Judas, preso pelos romanos, julgado pelo Sinédrio, tribunal eclesiástico dos judeus, estas coisas não representaram em nenhum aspecto surpresa para Jesus, o nosso mestre. Porque ele não foi simplesmente objeto de uma trama para matá-lo, assassiná-lo. Jesus se entregou para que fosse sacrificado, para que os nossos pecados fossem perdoados. É muito interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para Gênesis, nós encontramos a aliança de Deus com Adão. E Deus diz a Adão: Adão, se comeres desse fruto, certamente morrerão. Nós conhecemos a história. Depois da criação veio a queda. E tentados pelo diabo, o ser humano tentou sufocar a verdade de Deus. E eles desobedeceram, caíram em miséria. E a morte passou a fazer parte da existência humana, não apenas física, mas espiritual, porque a morte significava a ruptura do relacionamento com Deus. Aqueles que antes desfrutavam da presença de Deus na viração do dia, agora foram expulsos do jardim do Éden. Meus irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Então a morte eterna, o inferno, era o nosso destino final, até que Deus interveio na nossa história, sacrificando-se a si mesmo, para que pudéssemos ter chance de redenção, para que de fato pudéssemos ser redimidos, comprados, para que pudéssemos de novo ter um relacionamento com Ele. Jesus na cruz do Calvário é a maior declaração de amor que a humanidade tem em história. Amor é muito mais do que um sentimento vazio. Amor, antes de ser um sentimento, é uma decisão. Ou além de ser um sentimento, é uma decisão. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus amou e se entregou. Jesus está
se entregando para a salvação de pecadores. Jesus está se oferecendo para que houvesse possibilidade de reconciliação. Jesus não é pego de surpresa, nem o abandono, nem nenhuma daquelas artimanhas do sinédrio pegou Jesus de surpresa. Ele se entregou para ser morto. Jesus está cumprindo a palavra de Deus, a palavra de redenção. Hebreus capítulo 9, verso 22 vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão. Se por um lado Hebreus diz que o sangue de bodes e de cordeiro não tem o poder de remir pecados, o mesmo autor vai dizer que sem o derramamento de sangue não há remissão, porque na verdade era necessário que Jesus morresse. Aqui no capítulo 9, o autor de Hebreus está destacando a eficácia, a suficiência do sacrifício de Jesus para a remissão de pecados. E então, meus irmãos, eu quero apresentar a vocês como personagens reagiram a este chamado. E como eu disse, existem pouquíssimas maneiras de se reagir a um chamado. E hoje eu quero destacar a reação de 3 pessoas ou grupo de pessoas a respeito do chamado da cruz. Em primeiro lugar, nós temos a reação do centurião ao chamado da cruz. Em segundo lugar, nós temos a reação da multidão ao chamado da cruz. Em terceiro lugar, nós temos a reação dos seguidores mais próximos de Jesus ao chamado da cruz. Verso 47, a reação do centurião. Vendo o centurião que o tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este era justo. O centurião, guarda romano, estava acompanhando muito próximo de Jesus tudo aquilo que estava acontecendo. E ele viu como Jesus estava se comportando a todas as zombarias, todas as provocações, além de toda a dor física, emocional, espiritual que Jesus estava enfrentando. Agora, diante desse grito de resignação, diante dessa voluntária rendição, o centurião confessa: este verdadeiramente era um homem justo. Era um grito de confiança, um grito que uma vez ouvido não podia jamais ser esquecido. E aquele clamor, o chamado da cruz, não entrou apenas nos ouvidos do centurião, não foi recebido apenas pelos olhos do centurião, mas este chamado da cruz entrou no coração do centurião, e o texto diz que ele começou a louvar a Deus. A louvar a Deus. Certamente este era um homem justo. Isso provavelmente significa que ele glorificou a Deus, reconhecendo a justiça de Jesus Cristo. Os outros evangelhos, Mateus e Marcos, declaram que ele disse assim: certamente este homem era o Filho de Deus. O centurião reagiu ao chamado da cruz com conversão, com adoração, com rendição, não apenas dos seus sentidos físicos, mas do seu coração. Eu estou diante do Filho de Deus. Sem dúvida, meus irmãos, ele deve ter feito ambas as declarações, tanto a aqui contida em Lucas, quanto aquela relatada pelos sinóticos Mateus e Marcos. Este era justo, o justo Filho de Deus, e ele então proclamou que Jesus Cristo era o justo Filho de Deus, que estava sendo pendurado numa cruz. Aquele centurião aos pés da cruz se rende ao chamado de Jesus. A reação de alguém que não ouviu apenas com os sentidos físicos, mas que ouviu com o coração. Alguém que entendeu
que aquele sacrifício foi a entrega voluntária de um Deus que amou pecadores. E então, no caso do centurião, o chamado da cruz produziu conversão, até rimou. Em segundo lugar, nós percebemos a reação da multidão. Não era apenas o centurião que estava ali. Nós sabemos que havia os guardas romanos, lançaram sorte sobre as vestimentas de Jesus. A grande multidão que foi ali para ver um espetáculo, é isso que o texto diz, de horror. E havia também os seguidores de Jesus. Verso 48, e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Meus irmãos, isso não é lá tão difícil assim de compreender. Pense comigo, estas pessoas haviam presenciado, ouvido, experimentado coisas que fugiam da normalidade. 3 horas de profundas trevas. Imagine você voltando do almoço para o trabalho e o dia ser transformado em noite. Se fosse os meus meninos, ia correr demais da conta. Demais. Mas não é apenas de escuridão que o texto nos informa. O texto também diz que houve trevas, terremotos, rochas se partiram, túmulos foram abertos. Algo estava acontecendo quando a cruz estava chamando as pessoas ao arrependimento. Acrescenta-se a isso a atitude de Jesus, com a sua confiança no Pai Celestial. Acrescenta-se isso a atitude de Jesus em completa rendição. Muitas dessas pessoas, muito possivelmente foram dominadas de um profundo senso de culpa. O texto nos diz que eles voltaram para casa lamentando, como quem diz: o que nós fizemos? O que foi que nós fizemos? Como nós chegamos a este limite? Eles voltaram para casa, batendo no peito. Eles começaram a lamentar. Um comentarista chamado Lenski comenta esse texto dizendo que esta autodiscriminação dos judeus, batendo no seu próprio peito, expressa a forma admirável do sentimento deles. Eles tinham ido para o Calvário para ver um espetáculo e voltam para casa com um profundo sentimento de pesar. O chamado da cruz para a grande multidão, para a massa, trouxe apenas consciência de culpa, de que algo de errado não está certo. Eles perceberam que haviam feito algo de errado e voltaram apenas lamentando para casa. O texto continua e no verso 49, nós temos a reação do chamado da cruz dos próprios seguidores de Jesus. Verso 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Quem eram esses conhecidos que estavam de pé, mantendo distância? No que diz respeito aos homens, à luz do Evangelho de João, nós sabemos que era o próprio João, o discípulo a quem Deus amava, estava parado junto à cruz, a ponto de poder ouvir aquilo que Jesus disse. Havia algum outro dentre os 11 presentes? Estariam presentes, quem sabe, José de Arimateia, Nicodemos? Os seguidores estavam de longe. A nossa passagem diz apenas que eles eram conhecidos de Jesus, homens e mulheres, que estavam acompanhando tudo aquilo, mas que decidiram manter certa distância. Eles não queriam ficar tão próximos da cruz. Eles ficaram aguardando para ver qual seria o desfecho de tudo aquilo. Talvez, quem sabe, com medo de alguma retaliação dos guardas do Império Romano. Eles apenas acompanharam,
para ver no que aquilo ia dar. É possível que eles estivessem reagindo ao chamado da cruz com medo do que iria lhes acontecer. Nós temos um chamado, 3 respostas. E talvez a essa altura você esteja se perguntando: pastor, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida e com a minha história? Como isso afeta os meus dias? Como isso afeta os meus sentimentos? Como isso afeta a minha família, a minha igreja? Como isso afeta a forma que eu vivo? O texto nos diz que ao chamado da cruz, o centurião respondeu com conversão, rasgando seu coração. Certamente este era o Filho de Deus. O texto também nos diz que diante do mesmo chamado, diante dos mesmos acontecimentos, a grande multidão reagiu ao chamado da cruz com um profundo sentimento de culpa. E tudo o que eles fizeram foi lamentar pelo ocorrido, como quem diz: eu sinto muito, mas eu vou continuar vivendo a minha vida. O texto termina dizendo que a resposta dos seguidores de Jesus ao chamado da cruz, nesse momento, foi simplesmente medo. Eles não quiseram se aproximar. Tudo o que os seguidores de Jesus, que ouviram o chamado da cruz, puderam fazer naquele momento, foi sentir medo. Como isso afeta a nossa vida, meus irmãos? Nós sabemos qual foi a resposta destes personagens ao chamado da cruz, e isso é importante para nós. É importante porque nos coloca exatamente na condição de oferecermos a este chamado uma resposta que seja pessoal. Como eu e você respondemos ao chamado da cruz? Como eu e você respondemos ao sacrifício de Jesus? Como eu e você conseguimos olhar para esse texto e simplesmente continuar levando a nossa vida? Como nós podemos responder a este chamado que nos uniu à presença de Deus? 3 respostas, um chamado. Mas sabe o que de fato vai mudar a minha e a sua vida? Não é como o centurião respondeu, a multidão ou os seguidores. É como nós respondemos ao chamado da cruz. Qual a nossa resposta ao chamado da cruz, que está nos dizendo mais uma vez nessa noite: arrependam-se e convertam-se dos seus pecados? Qual a resposta do nosso coração ao chamado da cruz, onde Jesus está nos dizendo: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? É importante que nós saiamos daqui nessa noite convictos de que nós temos uma resposta pessoal, porque nós somos responsáveis por esta resposta, não pela resposta do centurião, não pela resposta da multidão, não pela resposta dos seguidores, mas pela resposta que nós oferecemos ao chamado da cruz. E eu preciso te dizer, nós seremos responsabilizados pela resposta que nós oferecemos ao nosso Senhor Jesus. Salmo 116, verso 2 nos diz: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu e você podemos oferecer a um Deus que já é dono de todas as coisas, senão o nosso coração, senão a nossa vida, a nossa esperança? O que nós podemos entregar ao Senhor, senão a nós mesmos? O convite da cruz para mim e para você, meu querido irmão, nessa noite, é para que nós não apenas compreendamos esse texto, para que não seja simplesmente conhecimento histórico dos últimos momentos da vida de Jesus.
mas que esse texto nos faça responder ao chamado da cruz de forma consciente, como quem declara, à semelhança do centurião: eu reconheço Jesus Cristo como o Senhor da minha vida. A resposta para esta simples questão muda o destino da nossa vida. Como nós respondemos ao chamado da cruz? Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero convidar você a olhar para esse texto. E assim como temos feito em todas as nossas pregações, todas as nossas exposições do mês de junho, eu quero fazer um apelo com duas facetas. Para você que, assim como eu, já é crente, você que já creu em Jesus, você que tem Jesus no coração, como eu costumo dizer com as crianças lá em casa, mas que por vezes tem se comportado como os seguidores de Jesus, entenderam o chamado, mas que por medo, por não querer se envolver, apenas estão de longe para ver no que vai dar. A cruz de Cristo está nos chamando a um envolvimento e uma entrega completa do nosso coração. Mas esse chamado é também para aqueles que ainda não se posicionaram, para aqueles que ainda não apresentaram uma resposta pessoal a esse chamado da cruz, para aqueles que ainda precisam, com o seu coração, receber o Senhor Jesus. Qualquer que seja o estado do seu coração nessa noite, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Nós não estamos diante de um julgamento humano. Não é para o pastor, não é para o membro dessa igreja, não é para essa igreja. É para Jesus que nós precisamos apresentar essa resposta. Como nós reagimos ao chamado da cruz? Como nós nos comportamos diante deste sacrifício de Jesus? Deus querido, nós entregamos diante do Senhor o nosso coração, Deus. Nós entregamos diante do Senhor a nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor nos chamou e nos fez entender que a nossa vida só faz sentido se vivida do seu lado, se a nossa esperança estiver no Senhor. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor nos permitiu ouvir esse chamado da cruz, que nos faz nos arrepender dos nossos pecados, que nos faz lutar contra nós mesmos todos os dias, a fim de que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque nunca houve merecimento da nossa parte, mas ainda assim o seu amor nos alcançou. Obrigado, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor nos permite ouvir o chamado desta cruz. O Senhor nos permite, ó Deus, uma oportunidade de responder de forma intencional, pessoal a este chamado. Deus querido, nessa hora eu quero também colocar diante do Senhor aquelas pessoas que estão aqui ou que nos acompanham, mas que ainda, Deus, não se posicionaram. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa quebrantar corações, que o Senhor, ó Deus, possa produzir um desejo de responder com fé a esse chamado, que o Senhor, ó Deus, possa transformar vidas e realidades. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor as pessoas que nós amamos, Deus, que precisam do Senhor, que precisam de uma esperança transcendente, de uma esperança que vai além da nossa vida aqui. Deus, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor os nossos familiares, os nossos amigos. Pai, que em nome de Jesus o chamado da cruz, ó Deus, possa sair dos ouvidos e penetrar no coração pela ação do Teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, recebe, ó Deus,
o nosso coração nessa noite. Fala conosco, produz conversão para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus.